Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta e se você é novo ou nova por aqui, eu sou a Angélica e eu escrevo no blog Equilíbrio e Vida. Também sou terapeuta floral, então se você quiser passar num atendimento de terapia floral comigo, é só entrar no link que eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre como resolver problemas. Angélica, mas existe uma fórmula mágica para resolver problemas? Não sei. Eu sei que existe aquilo que pra mim dá certo e é isso que eu vou compartilhar com você. Obviamente você precisa ver o que dá certo pra você, o que ressoa com o seu coração, a dimensão dos seus problemas para ver se isso é aplicável ou não. Sempre que eu vejo vídeos de dicas ou sugestões, eu gosto de tirar aquilo que faz sentido para mim e o que não faz sentido eu simplesmente ignoro. Então faça isso, né? Se fizer sentido para você, você pode usar essas dicas. Se não fizer, você simplesmente ignora e segue sua vida da forma que você achar que é mais adequada. Bom, e a primeira coisa que eu faço quando eu quero resolver um problema é a seguinte: identificar o problema e escrever o que eu penso sobre ele, ou melhor, identifique o problema e escreva o que você pensa sobre o problema. Ou seja, identificar o problema vai te ajudar a ter uma clareza maior sobre a situação. E escrever sobre ele te ajuda a perceber se esse problema é esse monstro enorme que você está vendo ou se ele está tomando essa dimensão tão grande devido às formas como você enxerga a vida, devido às suas crenças, suas experiências de vida. Muitas vezes o problema é pequeno, só que a gente coloca tanto peso, tanta carga, que esse problema engrandece de uma tal forma e começa a virar, né, um monstro que assombra a gente. Eu, por exemplo, quando eu tinha problemas no trabalho, eu me lembro que eu ficava muito irritada porque eu achava que aquele problema ele ia tirar o bom andamento do meu trabalho ou ele ia influenciar na minha mania de perfeição, de fazer tudo perfeito, de não dar nada errado. E aí eu enxergava o problema como uma ameaça e ele se tornava maior do que ele era naquele momento. Então, muitas vezes, a gente precisa olhar para o problema de uma forma diferenciada. E como fazer isso? Escrevendo, porque escrever dá pra gente uma dimensão maior do que ficar só pensando na mente e criando caraminholas. Então é importante você escrever sobre o problema. Meu problema é XYZ. O que eu penso sobre esse problema? Eu penso batatinha, couve-flor, abobrinha. Então você vai escrever o que você pensa sobre o problema. E a partir daí você vai identificar se é tudo isso mesmo ou se você está criando caraminholas na cabeça, minhoquinhas, porque você está colocando suas experiências passadas, suas crenças dentro daquele problema. Combinados? Então, primeiro, escreva o problema, identifique o problema e escreva o que você pensa sobre ele. A segunda dica é avaliar os seus sentimentos e pensamentos. Então, você precisa ver como você está se sentindo em relação àquele problema. O problema é tudo isso mesmo? Ou é você que está se sentindo mal com esse problema? Ou será que você está segurando demais um problema que você já poderia ter deixado ir para uma resolução mais tranquila? Eu vou compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo e com a minha mãe que ilustra bem essa questão de segurar as coisas quando a gente precisa deixar elas passarem. Eu me lembro que eu estava indo caminhar com a minha mãe, uma caminhada matinal de sábado, e aí nós estávamos indo para o parque e um carro vinha de ré, numa descida não muito inclinada, né, uma descida média ali, só que o motorista não nos viu, né, pelo retrovisor, não sei, ele não olhou. E aí o carro veio descendo na nossa direção, numa velocidade razoável, não era nada também muito assim, vai passar por cima. Mas eu poderia ter com a minha mãe dado alguns passos mais rápidos e saído, né, da frente, ou melhor, da traseira daquele carro. Só que eu tive uma reação muito estranha, eu quis segurar o carro, né, fiquei segurando e batendo na traseira do carro para o motorista ouvir. Naquele momento eu pensei, eu assisti o filme Mulher Maravilha há pouco tempo e tô com uma vibe de Mulher Maravilha achando que eu vou conseguir parar o carro na mão, né? Que não fazia sentido. A minha mãe até caminhou e eu fiquei na rota do carro, tentando segurar o carro e avisar o motorista que o carro estava descendo, ao invés de simplesmente sair do caminho, né? Sair daquele caminho de rota ali de colisão.
Então, muitas vezes, nos problemas da vida, a gente fica o quê? Segurando, agarrando. Não vou deixar passar. Se eu deixar passar, não vou conseguir resolver. Daí a gente se machuca, a gente fica mais estressado, estressada, porque a gente está agarrando um problema que a gente acha que a solução tem que ser daquele jeito. E muitas vezes a gente tem que respirar e deixar passar, deixar um pouco, sabe? E dormir, se acalmar, para depois tentar resolver. Porque muitas vezes com a cabeça quente, a gente vai querer fazer o quê? Segurar. A gente acha que vai conseguir resolver daquela forma. Então, muitas vezes é preciso avaliar os nossos sentimentos. Por que a gente está tão estressado, estressada? Por que a gente está querendo resolver tão rápido isso? É uma necessidade de mostrar para alguém que você pode? É uma necessidade de perfeccionismo, né? Eu não posso errar. E aí fica segurando aquele problema e falando daquele problema o tempo todo. Deixa um pouco ele passar, deixa um pouco ele ir. Não fica segurando como eu fiquei segurando o carro. Deixa o problema passar. Não significa que você vai desistir dele, né? Você vai ver o problema ali, mas deixa as coisas amornarem. Então, por isso que é muito importante a gente avaliar nossos pensamentos e sentimentos em relação ao problema, porque senão a gente fica segurando demais algo que às vezes é só soltar para ter uma boa resolução. A terceira dica é a seguinte: aceite o problema e faça um desmembramento. Se a gente aceita, fica muito mais fácil resolver. Lembrando que aceitar não é resignar. Aceitar é falar, ok, é isso que está acontecendo na minha vida, é isso que eu preciso resolver, e aí, o que eu posso fazer? E desmembrar é pegar aquele problema e começar com as formas de resolver de uma forma menor, mais tranquila. Então, o que depende de mim nesse problema? O que eu posso começar a fazer agora com esses recursos que eu tenho para resolver isso? Com quem eu posso falar? Será que eu vou precisar de uma ajuda externa? Né, de um expertise, alguém que conheça um pouco mais do que eu? Será que eu mesmo vendo um tutorial no YouTube eu consigo resolver esse problema aqui com o meu computador, com a minha impressora, né, ao invés de ficar tacando no chão, quebrando tudo? Então desmembra, escreve o problema, aceita. Ok, eu tenho esse problema, e aí? O que eu posso fazer agora para resolver? E aí desmembra em pedaços menores. Começa por aqui, não por aqui, tentar entender, preciso de uma ajuda. Isso ajuda você a resolver muito mais rápido, de uma maneira muito mais consciente, os seus problemas. Então, a aceitação é um passo muito importante para qualquer coisa na vida. Aceitar não é resignar, lembre-se sempre disso. E aí vai desmembrando em pedaços menores para que você consiga resolver de uma forma mais tranquila. E a quarta e última dica é quais lições e aprendizados pode-se tirar desse problema. Lembra quando eu falei lá no primeiro passo que eu via todos os problemas como uma ameaça? Quando eu passei a ver como aprendizado, as coisas se tornaram muito mais fáceis e eu comecei a resolver os problemas de uma forma muito mais tranquila e equilibrada. Porque antes, como eu via como uma ameaça, eu queria lutar contra o problema e lutar contra tudo aquilo que eu achava que ia me prejudicar. Quando eu comecei a ver o problema como um aprendizado, eu comecei a enxergar formas mais inteligentes de resolver. E também eu comecei a trabalhar o meu perfeccionismo, né? Isso me ajudou a resolver as coisas de uma forma mais tranquila. Tem uma frase da Marie Forleo que é a seguinte: quando as coisas estão desconfortáveis, significa que você está crescendo. Ai, que chato, é sério? É sério. Quando a gente vai crescendo e a vida vai tomando uma outra, né, configuração, obviamente que coisas desconfortáveis vão nos acontecer. Obviamente o parceiro vai pisar no nosso calo, né, o parceiro amoroso ou a parceira. Obviamente a gente vai ter um problema de dinheiro. Obviamente a gente vai ter problemas com o carro, problemas no trabalho. Só que isso significa que a gente está crescendo. Mas eu não digo crescendo só na idade, no tamanho. Crescendo emocionalmente, porque conforme vai passando, né, a gente vai aprendendo maneiras de lidar. Olha para você há 10 anos atrás resolvendo um problema e olha para você hoje. Como é que mudou? Né? O que você cresceu desse tempo? Não cresceu fisicamente, mas emocionalmente. É importante a gente parar para pensar nisso. Então, nos próximos problemas, pense quais lições e oportunidades existem nesses problemas que eu posso aprender com eles. E para de ver tudo como uma ameaça, né? Para de fazer como eu fazia, né? Ficar vendo as coisas tudo como uma ameaça. Eu preciso lutar contra esse problema, eu preciso lutar. Não. Calma, respira, né? Vá devagar e pensa. O que eu posso aprender com isso que está me sendo muito desconfortável, com essa pedra no meu sapato? Tenha certeza que as respostas vão vir para você de uma forma muito mais
organizada, muito mais inspirada. Pode confiar e pode acreditar nisso, porque é verdade. Isso acontece na minha vida e se você exercitar também, isso vai acontecer na sua. Então, pessoal, é isso. Essas são as 4 dicas de como resolver problemas. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e deixa seu comentário aqui pra mim. Você costuma, usar um passo a passo para resolver problemas ou vai na vibe de deixar a vida me levar? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.